Galera, nessa aula nós iremos falar um pouco sobre operadores matemáticos, condicionais e de comparação, certo? A ideia dessa aula é que vocês tenham uma compreensão bacana de como funciona no JavaScript, mas a ideia também não é ficar fazendo exercícios de lógica e etc, porque a ideia do curso não é essa, certo? O ideal é que você já conheça lógica e que você esteja aqui para aprender a linguagem em si. Após a primeira sessão, eu posso passar uma lista de exercícios para vocês. Eu vou deixar postado aqui no curso, certo? Para que vocês pratiquem. Mas vamos lá. 5 mais 4. Beleza. 9. Menos 4. Vezes 4. Dividido por 4. Certo? E aqui vocês podem ver que, como nós não temos diferenciação no JavaScript entre inteiros e números com casas decimais, se você faz uma divisão que retorna casa decimal, ele vai devolver com casa decimal, independente de você não ter passado casas decimais aqui, certo? Então isso aí, para caso você esteja trabalhando com cálculos, esteja ciente disso. O JavaScript não faz essa diferenciação, como nós já vimos. Então você pode fazer aqui cálculos maiores, por exemplo, 5 mais 4 mais 3 vezes 6. Só que vocês podem ver que ele respeita a ordem dos operadores, né, como as outras linguagens. Primeiro ele faz 3 vezes 6, 18, mais 9, 27, certo? Se colocar um dividido por 2 aqui, ele retorna 18, porque ele faz 3 vezes 6, 18, dividido por 2, 9, mais 9, 18, certo? Então, lembre-se disso. Caso você queira que ele some, por exemplo, 5 mais 4 primeiro ou 4 mais 3 primeiro, você pode colocar entre parênteses, certo? E aí primeiro ele vai fazer 4 mais 3, depois pegar o resultado disso, fazer vezes 6, depois dividido por 2, depois mais 5, certo? Então, não tem segredo, galera. Matemática é isso aí em todas as linguagens, certo? Também nós temos o operador mod, né, que retorna o resto da divisão, certo? Então, por exemplo, se eu fizer aqui 5 dividido por 4, o resto da divisão é 1. Se eu fizer dividido por 3, o resto da divisão é 2. Se fizer por 2, o resto é 1, porque vai dar 2 vezes 2, vai dar 4, vai sobrar 1. Joia? Agora falando sobre incrementação. Eu vou criar aqui uma variável let a recebe 0, certo? Vou atualizar aqui no browser e agora a gente tem o valor de A, beleza? Então, se eu quiser incrementar isso aqui por 1, eu posso fazer A recebe A mais 1, beleza? Só que quando você tem isso aqui, você tem um shortcut para isso aqui. Você pode substituir todo mundo aqui, ó, por mais igual, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que A é igual a A mais 1. Isso aqui é um shortcut, certo? A mesma coisa serve para os outros operadores. Você pode fazer A recebe A menos 1, A recebe A vezes 1, certo? A mesma coisa para divisão. Até para o mod você pode fazer isso aqui. Joia? Então, vou deixar aqui, manter aqui, e agora o nosso A vale 1. Beleza. Agora, olha só, geralmente a gente tem aqui A++, certo? Isso aqui não retorna nada. Olha só, A, ele retornou 1. Todo mundo conhece isso aqui de outras linguagens, etc. Se eu fizer aqui agora A, o valor dele é 2. O que acontece? Quando você faz A recebe... quando você faz A++, ele adiciona 1 a esse valor aqui após a leitura dessa linha. Então, como você rodou A++ e apertou Enter, ele mostra o valor anterior, e acrescenta 1 nele. Para vocês terem uma ideia melhor, deixa eu limpar a tela aqui, porque isso aqui pode ser muito confuso. Vou fazer aqui um console.log A++, beleza? Vou salvar e vou... o nosso A aqui é 0, certo? Então eu vou atualizar aqui no browser, ele vai mostrar 0. Se a gente fizer aqui A, ele vai mostrar 1. Ou seja, ele só adiciona o valor 1 ao valor de A após rodar essa linha.
beleza? Ah, mas eu quero que ele adicione imediatamente o valor. Então você faz mais A, beleza? Ó, agora o valor de A está mostrando o valor atual da variável, certo? Então essa é a diferença de colocar o mais antes ou depois da sua variável. Lembrando, pessoal, que aquele shortcut que a gente fez aqui, ó, ele não precisa ser somente por 1. Se eu quiser incrementar A por 5, eu posso colocar 5 aqui. Isso aqui é a mesma coisa que fazer A recebe A mais 5. Beleza? Você vai usar o mais quando você sabe que você vai incrementar por 1. Beleza? Joia, continuando aqui, galera. E como eu disse, todos esses caras valem, a questão do shortcut vale para todos os operadores, certo? Eu vou colocar aqui A vezes 5, ele vai retornar 5 porque 1 vezes 5 é 5, beleza? Vou limpar aqui. Agora vamos falar sobre os operadores condicionais. Os operadores condicionais, eles retornam true ou false a partir de uma expressão. Então, se eu fizer aqui, ó, 10 maior do que 5, ele vai falar que é true, certo? Se eu fizer 10 maior ou igual do que 5, true. Agora, se eu fizer menor ou igual do que 5, false. Menor do que 5 também false, certo? A gente pode fazer igual, false. Se eu colocar aqui 10, ele vai retornar true, beleza? Mas agora, olha uma pegadinha do JavaScript. Se ao invés de eu passar aqui 10 recebe igual 10, colocar string 10, ele também retorna true. Por quê? Isso aqui convertido para inteiro é 10. Então ele simplesmente fala, não, ó, esses caras são iguais, true. Se você quiser ter uma comparação não somente do valor, mas do tipo de variável, você tem que usar 3 iguais. E aqui ele vai falar que é false, tá vendo? Por quê? Por mais que os valores são iguais, o tipo de variável é diferente. Aqui a gente tem um numérico e aqui a gente tem uma string, né? Então, lembre-se disso. A mesma coisa serve para o diferente, tá, galera? Ó, diferente aí vai retornar false. Por quê? 10 é igual a 10, não é diferente de 10. Se eu tirar aqui a string, ele continua false. Agora, se eu fizer diferente igual, ele vai continuar false, porque a gente tem 2 numéricos, então o tipo da variável é o mesmo e o valor é o mesmo. Então ele vai retornar false. Mas se eu colocar isso aqui dentro de uma string, agora ele retorna true, beleza? Beleza, pessoal. Então basicamente é isso. Eu só queria trazer isso aqui para vocês, porque agora a gente vai falar sobre if, else, etc. Então a gente vai precisar desses caras aqui para os nossos exemplos. Como vocês viram, não tem segredo. Praticamente é o padrão de toda linguagem de programação, essas operações matemáticas, esses comparadores, etc. Certo? Incrementação também. A maioria das linguagens tem esse esquema aqui de fazer a variável mais para incrementar 1, de ter esse shortcut aqui de mais igual, né, pessoal? Perdão. Mais igual 1 e etc. Isso aqui é muito comum hoje em dia porque as linguagens meio que pegam, se uma linguagem traz uma inovação bacana, as outras tendem a copiar aquilo dali para não ficar para trás, né? Então, isso aqui é bem comum de se encontrar. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula. Um forte abraço.